Se é aquela pessoa que já procurou, já fuçou em tudo na internet, descobriu que a área de dados está em voga, está pagando bem e está precisando de profissionais capacitados. E aí você vasculha tudo e decide que dentro dessa área você quer seguir para uma skill muito específica de cientista de dados. E aí você começa a pesquisar sobre qual é o melhor caminho para chegar aonde você quer, mas ainda não tem certeza de qual roadmap seguir para se tornar efetivamente um cientista de dados. Esse vídeo é para você e vem comigo até o final do vídeo. Você vai entender quais são as principais skills que tornam um cientista de dados valioso no mercado e entender também se é para você ou não esse papel tão importante dentro da área de ciência de dados. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Ok, pessoal, então por onde começar, né? Eu quero ser cientista de dados, mas eu não tenho certeza ali de qual caminho seguir. Então, para definir bem esse caminho, você precisa primeiro entender qual que é o perfil que você está querendo aí atuar dentro do mercado. E existem alguns, eu falo de alguns que estão aqui em cima, alguns cards, de alguns perfis que eu já falei. Conforme eu for falando, eu vou aumentando aí a playlist sobre carreiras em dados, então vocês podem estar também acessando essa playlist. Aqui, o foco é o cientista de dados. Então, existem algumas skills ali bem específicas e eu vou dar uma maneira resumida qual que é o papel do cientista de dados. Dentro da grande jornada de dados, né, lá de todo o processo de ETL, desde a coleta até a análise dos dados, o cientista ele está focado na parte de análise, mas uma coisa muito específica, ele está olhando para o futuro. Ele olha para os dados buscando entender ali padrões, correlações, entre outras informações, a fim de fazer alguma predição. Então, ele sempre procura ali padrões de maneira que ele consiga responder perguntas que venham levantar questões sobre o futuro da empresa, a saúde da empresa, as vendas e por aí vai. Então, seria nesse sentido aí que você vai trabalhar. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são as principais skills dentro desta área, dentro desta profissão que compõe o cientista de dados. Mas muito bem, então quais são elas? São algumas, né? Então, se você for perceber, diversas delas estão relacionadas a vários perfis da área de dados. O que vai mudar é o como que você vai estar utilizando essa tecnologia. Por exemplo, Python é comum a praticamente todos os perfis da área de dados. Então, a gente vai mudar ali qual que é o viés, qual que é o olhar e a perspectiva sobre os dados. No caso do cientista, ele vai utilizar massivamente Python, banco de dados também está na história. Ali a gente tem NoSQL, SQL, Big Data, estatística, Machine Learning, criação de dashboards, entre outros. Mas, apesar de tudo isso compor ali skills que um cientista de dados possa ter, existe um core. Existe ali um núcleo onde eu consigo definir quais são as atribuições realmente específicas de um cientista de dados. E 90% do tempo ele vai estar utilizando Python. SQL é preciso que você saiba? Sim, mas Python principalmente, porque se você for parar para pensar, você consegue fazer todo o processo de ETL com Python. Mas ok, e o que eu preciso estudar afinal, né? Vou falar com você sobre 3 aspectos: Python, SQL e estatística. Vou focar neste roadmap nesses 3 aspectos, porque eles são a base. Então, dando continuidade, dentro da parte de Python, por onde que eu começo? Juliana, eu não sou da área de programação, eu não sou da área de TI, por onde que eu começo? Você caiu agora na área de TI e está querendo começar? Você precisa passar pelos fundamentos e realmente entender toda a lógica da programação por trás. Quem já é de TI, quem já trabalha na área de infra ou na área de banco de dados e qualquer outro afim, já vai ter um pouco mais de facilidade para a programação se já não trabalha com programação, tá? Então, por onde você começa? Entender os algoritmos, que são os fundamentos. Então, a parte de paradigma, orientação a objeto, que querendo ou não, é muito utilizado. Programação funcional é um outro paradigma e também facilita muito a sua vida. Uma vez que você aprende a utilizar, ela facilita, otimiza seu código e torna mais rápido também em diversas situações. E a partir daí, você vai então olhar para os frameworks. E quais frameworks, Juliana? Vai depender do seu perfil. Para um cientista de dados, eu selecionei alguns frameworks bastante interessantes. Os principais e os mais falados que você provavelmente já ouviu falar são NumPy e Pandas, certo? E o Matplotlib ali também é um queridinho com relação à visualização de dados. E o Pandas a gente utiliza muito para manipulação de dados. Então, você que precisa utilizar data frames, que aí, se a gente fizer um paralelo com o banco de dados, ou pegamos um data frame, está muito parecido ali com a versão tabular, né, com a orientação tabular dos dados. O Matplotlib, o Plotly, a gente tem o Streamlit, tem o Seaborn, tem vários outros que são para visualização de dados. Mas, Juliana, o cientista de dados, ele não está focado na parte de predição? Sim, mas ele também precisa visualizar essas informações para poder transformar, analisar esses dados
NumPy, Pandas, SciPy, e um outro aí que está sendo bastante falado em termos de performance com relação ao Pandas é o Polars. Sim, o Pandas lançou a versão 2.0 bastante mais veloz do que a versão anterior, mas o Polars ainda é uma escolha bastante interessante quando está ali relacionando a performance do seu código. E o que está escondidinho ali atrás de mim, deixa eu só mover um pouquinho, é o PySpark. Esse carinha aqui, ele está associado a processamento paralelo dos dados e nada mais, nada menos que você utilizar o Python com o Spark. Na parte de Big Data, ela é um pré-requisito para cientista. Você pode não lidar com ele diretamente, mas você vai precisar consumir esses dados. E como que você vai tratar? Pode utilizar uma biblioteca como essa. E aí, quando a gente fala da área, de uma das áreas super tradicionais, a parte de computação, que é o SQL, a gente for pensar, banco de dados relacional data lá de 1970, 1960. Então, é uma área bastante antiga e ainda assim muito necessária. Banco de dados relacionais, se você não sabe ainda, tem alguns vídeos aqui em cima no card para você ver sobre esses assuntos. Bancos de dados relacionais são a base de todo o sistema transacional existente. E a gente precisa, sim, desses sistemas. E eles têm uma particularidade e uma operação muito específica, onde a sua rigidez, sua estrutura muito bem definida, é super benéfica para ambientes transacionais, ok? O LTP, né? Online Transaction Processing. E aí, por onde que eu vou, né? Por que eu preciso? Um ponto que quer ser colocado, dificilmente um cientista de dados ele vai lidar diretamente com modelagem de dados focado em banco de dados. Você não vai, difícil, pode acontecer, você vê um cientista que vai estar modelando lá todo um cenário, um contexto, para que ele possa criar um esquema relacional e daí construir um SGBD. O que comumente se vê é um cientista de dados consumindo os dados de um data lake, dados brutos, para que ele possa verificar lá qual a melhor maneira dele estruturar esses dados e aí sim colocar dentro de um modelo se ele for fazer alguma análise preditiva. Perfeito? Caso contrário, ele vai mais consumir e analisar as informações. Mas é uma skill super importante. Uma vez que você entenda a modelagem de dados, porque você precisa entender para saber o que você está fazendo, e não só relacional, a gente tem modelagem dimensional, que vão estar influenciando em como que você vai estruturar e tratar essas informações, tá? Como que a gente começa ali, né? Quem está passando aí da mundo de programação para banco de dados? Então, você entenda o que trata-se, como se faz modelagem de dados, as queries simples ali a partir do select, clausal where, um filtro, utilizar um in, exist, uma série de outras cláusulas existentes dentro do SQL. Junção entre as tabelas, que são os queridos joins, case statements, e aí to be queries, Windows functions, expressões regulares e common table expressions. E aí, se você quiser que eu fale sobre este mundo, você me conta aqui embaixo que eu falo para você. Na verdade, se algum termo aqui ficou um pouco vago do que eu falei até agora, me fala aqui embaixo nos comentários que eu vou destrinchar para você. E eu já fiz isso aqui de pegar comentários, de pegar dúvidas de alguns inscritos e tá colocando como vídeo. E é bastante legal porque várias pessoas às vezes têm a mesma dúvida que você tem e a gente consegue sanar em um vídeo específico sobre o assunto. Passando para a parte de estatística, né? Juliana, por que eu carga as águas vou usar estatística? Vamos pensar o seguinte, você vai fazer análises preditivas, vai fazer parte do seu trabalho. Então, você precisa entender a parte de estatística por trás do seu modelo. Você precisa entender como que ele está realizando aquela predição, como que ele está prevendo o futuro, para que você consiga verificar se o modelo está correto. Para que você consiga verificar se o resultado que ele está passando para você está coerente, certo? Então, é necessário, sim, essa parte de estatística. E por onde que a gente começa? Tem aqui alguns aspectos, alguns temas que são interessantes da parte de estatística descritiva e com relação também à predição, análise preditiva, que estão dentro da área de estatística. E o analista de dados, ele utiliza muito estatística? Então, vou dar só uma palhinha aqui. Ele vai usar muito menos. O core do analista de dados está muito focado em SQL, ele consegue responder as perguntas de negócio só olhando para o SQL, porque, na grande maioria dos cenários, as informações ainda estão em um banco de dados relacional. Mas nada impede que o analista de dados possa estar analisando um MongoDB, ou então Postgres com o JSON, ok? Então, a gente vai ter esses cenários aí. Então, pessoal, para finalizar este vídeo, eu acho que você já percebeu que o core do cientista de dados está dentro da área de programação, que está associado ao Python especificamente, certo? Então, depois que você passar para essa fase mais basal, nessa parte base de um cientista de dados, você pode avançar para bibliotecas utilizando inteligência artificial e machine learning. Então, aí você vai cada vez cada vez se aprofundando mais dentro dessa temática. E aí, para que você possa
treinar bastante essa sua questão de análise de dados, tá? Independentemente da perspectiva e do tipo de análise que você esteja utilizando, você pode criar casos de uso. Você pode pesquisar diversas APIs, diversos datasets e realizar análise em cima desses dados. Documentar suas análises, fazer um storytelling bem bonito, explicar bastante ali como é que foi o seu processo de chegar até a solução, o que você encontrou e o porquê, e demonstrar ali os seus conhecimentos técnicos e as suas soft skills de storytelling, certo? Então, pessoal, esse foi o roadmap aqui de ciência de dados. Se tem algum ponto bastante interessante que você acha legal de comentar para ajudar outras pessoas também, comenta aqui embaixo e vamos aí alimentando cada vez mais essa roda do conhecimento e difundindo informação para o máximo de pessoas possível. Até o próximo vídeo.